Está iniciando mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu vou falar hoje sobre ansiedade. Talvez você tenha crise de ansiedade há anos. E esse tema é para você que se encontra há muitos anos com crise de ansiedade. Tudo isso tem te atrapalhado em ser a pessoa que você sempre quis e sonhou ser. Talvez você se sente como uma mente sufocada, você não consegue ficar pensando porque os seus pensamentos estão acelerados ali dentro da sua mente. E mesmo que quando for tentar pensar em algo, parece que nada acontece porque aqueles pensamentos são uma salada de fruta. E se isso acontece com você, é bem provável que está lidando com uma ansiedade. E esse tema é para você que vem sofrendo, está cansado de conviver. Parece que é dia e noite, no mesmo horário, faz aquela crise despertar em você. Talvez você está ali num clima de trabalho muito bem, mas chega em casa, bate aquela crise de ansiedade. A ansiedade não é nada mais que uma antecipação do que pode acontecer. Você fica imaginando, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, a sua mente ela fica toda hora acelerada, pensando o como resolver aquele problema. Algo que nunca não vai acontecer, mas você cria na sua mente esses pensamentos, essa fantasia na sua mente por algo que não vai acontecer. Talvez você já enfrentou por algo assim, de ter uma reunião ou participar de alguma coisa, ou ter algo que você vai ir em compromisso, e você fica imaginando, mas se eu fizer isso, se eu falar isso, e chega no dia e não fala nada do que você programou durante a noite, mas você ficou gastando a sua energia, gastando algo que não poderia ser gasto. Por isso, na hipnoterapia, nós trabalhamos com isso, com pensamento, com mentalidade, com o subconsciente, aonde está ali, diretamente nas suas programações, crenças. Por isso, você que tem passado por esse momento complicado, existe sim uma possibilidade. Isso, como falo possibilidade? Porque não depende somente de mim, existe o querer da outra pessoa. Fica criando cenários que não vai acontecer, mas depende da pessoa querer e se ajudar. Eu sou terapeuta, faz 2 anos que já sou terapeuta, hipnoterapeuta, e como eu sempre falo, tenho atendido pessoas com crise de ansiedade. E então, como essas pessoas que vêm até mim, eu me lembro de um atendimento que eu fiz de uma senhora que ela ficou 17 anos com crise de ansiedade. E trabalhando nela, perguntei para ela, Sara, você lembra qual horário que você tem crise de ansiedade? Ela, sempre à noite. Ou me acordo de madrugada com o coração acelerado. Então eu fiz uma hipnose com ela e fui trabalhando na mente dela. E ela lembrou que lá na infância dela, um homem entrou na casa da onde ela morava, quando era jovem, e ela estava sozinha. E nesse momento, quando ela viu aquele homem entrando na casa dela, ela começou a gritar e os vizinhos vieram socorrer ela e o cara se mandou embora. Dali então, ela começou a ter crise de ansiedade. E, fazendo trabalho com a hipnose, com a técnica da hipnose, eu consegui acessar esses pensamentos, porque tudo isso ela falou para mim com os olhos fechados, com uma técnica da hipnose, e ela começou mostrou para ela a imagem que ela não lembrava fazia há anos. Imagina só, você conviver 17 anos com essa crise de ansiedade, e essas crises de ansiedade, ela não conseguia dormir, não conseguia conviver com outras pessoas, não conseguia sair de casa. E fiz nela, e depois fiz uma âncora, tal, tudo isso, depois de que terminou, ela se sentiu muito bem, foi para casa, beleza. Depois de 2, 3 semanas eu encontrei ela, e ela e a amiga dela, e ela falou assim, Fernando, você lembra quando você fez a hipnose comigo?
na sessão de terapia? Eu falei, sim, me lembro. Então, a partir daquele dia em diante, daquelas semanas atrás, eu não tive mais ansiedade, tenho dormido muito bem. Bom, talvez você não tenha dormido muito bem, você tem passado um momento complicado, não tem conseguido descansar. E como essa senhora conseguiu ter acesso àquela cena, aquele momento, o que fazia dar o gatilho de crise de ansiedade, ela conseguiu se ajudar porque ela permitiu, ela dentro dela mesma conseguiu ver o que estava atrapalhando. E por isso eu convido você que também tem crise de ansiedade, que na hipnoterapia você tem essa possibilidade. Por que falo sempre possibilidade? Depende somente de você. E uma dica que a gente sempre dá para a pessoa é, quando está nessas crises de ansiedade, é respirar fundo, procurar acalmar a sua mente, que é quando você respira, segura por uns 3, 4 segundos e solta, contando mesmo 7 segundos, respira mais uma vez e vai acalmando. E pode ter certeza que isso vai te ajudar bastante. E se você quer sair desse problema que você tem de crise de ansiedade, você pode me procurar aqui, mandando mensagem, se inscrevendo aqui no meu canal, se inscrevendo no YouTube, se inscrevendo no Instagram, se inscrevendo no TikTok. Você pode ter certeza que eu não estou aqui para fazer mágica, eu não estou aqui para enganar as pessoas, eu estou aqui para ajudar, mas tudo depende do querer seu, do querer, da sua vontade de estar aqui, querendo ser a próxima pessoa a ser livre. Não posso prometer cura. Então, se você quer ser a próxima pessoa, estou à disposição, me chama aqui por mensagem e vamos com certeza desbloquear a sua consciência e você vai ser livre desses pensamentos. Até mais e até a próxima.